Muito bem, de volta e neste bloco a casa é sua. Na Casa é Sua de hoje, a Mari Verdã e a fonoaudióloga Caroline Pereira falam a respeito da gagueira infantil, um assunto muito importante para você, papai e mamãe. Então, acompanhe. Está no ar mais uma edição do A Casa é Sua e hoje o tema é muito importante para você que é pai, mãe ou responsável. Estou falando da gagueira infantil. É muito comum que no desenvolvimento das crianças, em uma certa idade, tenha uma dificuldade na fala, né? Mas nem sempre isso é um problema permanente. Para esclarecer todas as nossas dúvidas, estou aqui ao lado da fonoaudióloga Caroline Pereira, ela que recebe, né, nesse espaço incrível todos os seus pacientes, está nos recebendo agora. Carol, muito obrigada pelo espaço. Muito obrigada pela iniciativa. Carol, deixa eu te perguntar, é realmente comum, né, que as crianças, a partir de uma certa idade, tenham essa dificuldade na fala, aparenta, né, essa gagueira? Sim, é muito comum, viu, Mari? Aproximadamente 75% das crianças passam por uma fase que nós chamamos de disfluência comum, tá? Essa disfluência é uma ruptura da fala. E isso acontece porque a criança, ela passa por esse processo de desenvolvimento da linguagem e ela consegue, assim, reter muito vocabulário, conhece muitas palavras novas. Geralmente, na idade entre 2 a 5 anos de idade, a criança pode apresentar isso que a gente chama de gagueira, que na verdade é uma disfluência, tá? Uma disfluência. É esperado que a criança passe por essa fase, justamente por causa desse desenvolvimento intelectual e cognitivo que ela está tendo. Certo. A preocupação, né, dos pais é sempre muito importante? Como que funciona? Sim, quando a criança começa a ter essas pequenas gagueiras, os pais, eles começam a se perguntar se aquilo é normal, né? E aí eles começam a ficar frustrados porque eles percebem que a criança está gaguejando bastante e eles ficam bastante preocupados. Algumas posturas desses pais pode prejudicar esse desenvolvimento. O que seria somente uma fase, que seria transitória, pode se tornar, sim, uma gagueira mais grave. Certo, Carol. E tem uma idade, assim, que a gente pode falar para os pais, para quem está nos acompanhando, uma idade certeira que isso acostuma acontecer? Sim, entre 2 e 3 anos de idade, é garantido que a maioria das crianças vão passar por esta fase. E é importante a gente deixar claro que é uma fase, Mari, que isso vai passar, mas depende muito do comportamento do pai ou da mãe, dos responsáveis que vivem com essa criança. Então a gente não pode reforçar a gagueira. Então, por exemplo, a criança começou a gaguejar, qual que é a postura que o adulto precisa ter frente a isso? Esperar a criança se organizar, tá? Às vezes ela não vai conseguir terminar a frase. Se ela não conseguiu terminar, você fala assim: fala de novo que eu não entendi. Então a criança ela vai se reorganizar e vai tentar falar melhor, tá? Porque ela vai compreender que não está sendo entendida, que não está havendo comunicação. E ela vai tentar melhorar essa fala dela. Certo. Quando o adulto fala assim: ah, não, você está gaguejando. Ah, não, será que eu tenho um filho gago? Ah, será que ele vai gaguejar igual o avô dele? Esse tipo de comportamento reforça a gagueira. E sem querer, inconscientemente, a criança acaba ficando gaga de uma forma mais grave. Por isso que é muito importante esse tipo de orientação aos pais. Certo. Muitos casos vêm para o consultório, Mari, e a gente não precisa fazer um tratamento longo. Às vezes, uma simples orientação aos pais resolve. Eu acredito que, por exemplo, também nessa idade tudo é muito fofo, né? Sim. Principalmente, eu digo assim, o primogênito, porque tudo é novo, tanto para você quanto para ele. E às vezes a gente acha bonitinho, às vezes também a criança começa a ficar com vergonha, sim, né? Eu acho que isso também... Então, a gente precisa passar por essa fase de uma forma bem simples, bem tranquila, sem mostrar para a criança que ela está gaguejando. Certo. Tá? Se a gente conseguir passar por essa fase tranquila, pelo menos em uns 6 meses depois que começou a gagueira, essa criança ela vai passar por essa fase e vai ser um bom falante. Tá? Agora, se os adultos começarem a reforçar, ficar falando, chamando atenção para a gagueira,
esse comportamento pode permanecer. Certo, Carol. Agora, as causas. Suponhamos que é uma criança que não tem, né, gagueira na família. Você consegue diagnosticar as causas Sim. que isso traz? Por isso que é importante a avaliação fonoaudiológica, Mari, porque tem crianças que têm apenas essa disfluência, tá? Que é normal, que vai passar. Mas tem crianças que realmente já apresentam uma gagueira mais severa. E durante a avaliação fonoaudiológica, a gente consegue perceber isso, se é uma disfluência comum ou se é uma gagueira mais grave, tá? Certo. Geralmente a criança que ela tem uma gagueira, que é algo mais grave, ela apresenta muitas repetições de sílabas, você percebe que ela fica ofegante porque ela não consegue respirar direito, ela tem um bloqueio da respiração e geralmente essa criança tem movimentos associados. Por exemplo, ela começa a gaguejar e ela bate no próprio corpo para tentar falar, às vezes ela bate o pé no chão, às vezes ela pisca muito tentando falar alguma coisa, tá? Então, quando tem esses movimentos associados e a quebra da respiração, é porque já ficou grave e precisa de tratamento. Certo, eu ia perguntar exatamente isso, né? Qual que é o melhor momento? Na verdade, não é nem o melhor momento, né? O momento que chega assim, os pais falam assim, opa, precisamos de uma fonoaudióloga. Então, prestar sempre atenção nesses movimentos. Sim, quando começa essa disfluência que a gente chama de comum, geralmente ela passa de 3 a 6 meses, tá? Então, os pais têm que ter mais tranquilidade, porque é uma fase, vai passar se eles tiverem a conduta certa. Certo. Se não passou em até 6 meses, é bom procurar a ajuda de um fonoaudiólogo para fazer o tratamento. Bacana. E nós estamos falando de pai, mãe e responsável. Mas e a escola, né? Qual que é o posicionamento da escola diante disso também? Porque essa já é uma idade, principalmente, né? A gente sabe que os pais trabalham, que já está numa creche, numa escolinha. Isso. Qual que é o posicionamento? O posicionamento da escola deve ser de não permitir que essa criança sofra bullying, né? Então, orientar os demais coleguinhas de que o coleguinha, ele vai conseguir se comunicar, que a gente tem que dar um tempo para ele se organizar. A gente também pede para os professores não reforçarem esse comportamento da gagueira, né? Não ficar apontando esse tipo de dificuldade da criança, mas que eles consigam contornar isso com a turma através de orientação. Olha, espera que ele vai conseguir falar. Fala de novo para ti o que você quer. E quando ele conseguir, falar assim, viu como que ele consegue? E mostrar para os coleguinhas que ele foi capaz de conseguir se comunicar. Perfeito, Carol. Agora, você, né, que lidar com isso, que faz esse atendimento, quais são os principais mitos que você pode passar para os pais nesse momento? Então, geralmente os pais, eles acreditam que, por exemplo, dar um susto na pessoa que gagueja vai resolver o problema. E, na verdade, não. Isso acaba criando mais trauma nessa pessoa. Porque essa pessoa que gagueja, ela consegue perceber no outro que ele não está conseguindo, né? Que ele tenta e ele não consegue se comunicar. Inclusive, muitos acabam se fechando e criando uma ansiedade enorme quando tem alguma situação para ele conversar com alguém. Então, essa parte de dar um susto na pessoa, isso é errado, não pode ser realizado. Na verdade, a gente já falou que tem que ser com tranquilidade, né? Transmitir confiança para essa pessoa. Quando a gente transmite confiança, a pessoa fica mais tranquila, menos ansiosa e consegue se comunicar. Isso até para nós adultos também, Exatamente. né? Acredito que isso é o básico que não dá errado até para nós adultos. Com certeza. Carol, e uma vez, né, que a criança chega aqui para você, como que funciona o tratamento? Quanto tempo, né, a gente já consegue que a criança já flui, já começa a falar melhor? Como que é? Então, quando a criança chega para o tratamento, a gente faz primeiro uma avaliação para a gente saber como que é essa gagueira dessa criança e o que a gente precisa corrigir. Se a gente precisa corrigir a respiração, se é falta de ritmo, se é de entonação. A gente consegue fazer essa avaliação e verificar o que está acontecendo com a fala dessa criança. A partir do momento que a gente define os objetivos da terapia, depende da maturidade da criança, Mari. Então, uma criança muito pequena, tipo de 3, 4 anos de idade, o tempo de terapia é um pouco mais longo, pode durar alguns meses. Mas uma criança numa idade maior, que tem mais maturidade, tipo 7, 8 anos de idade,
a gente consegue fazer um tratamento mais rápido, de algumas semanas. Tá certo, Carol. E para finalizar, que nosso tempo é curto, qual é a mensagem que você deixa para os pais, né, que estão nos acompanhando nesse momento e que estão passando por isso? Olha, a mensagem que eu quero deixar permita que o seu filho tenha liberdade de conversar, né? Dê espaço de fala para ele e mostre para ele que ele pode ser um bom comunicador, né? Permitindo dar esse tempo para essa criança, para ela elaborar a fala dela, para ela conseguir se comunicar. Então, a palavra-chave é ter tranquilidade de lidar com essa fase difícil. Tá certo, Carol. Como eu disse para vocês, nosso tempo é muito curto, mas foi um tempinho esclarecedor. Lembrando para você, pai responsável, para você, mãe também que está passando por isso, né? Paciência. Ajuda o seu filho também a poder falar com mais tranquilidade. Eu tenho certeza que isso é só uma fase e passa muito rápido. Carol, muito obrigada pelo espaço, mais uma vez, por estar nos ajudando com esse assunto tão importante. Eu que agradeço, Mari, e as minhas portas estarão sempre abertas para vocês. Muito obrigada. Bom, até o próximo A Casa é Sua. Beijo!